Você cantava em italiano? Cantava em português. Em português também? Aqui me trazes andorinha, viaja de Sevilha até mim. Manhãs e pães da minha infância, lembranças de um tempo bom. O tempo traz o agora, aqui na minha frente a carta eu vejo. E vejo na esperança algo mais, bem mais do que dinheiro. Aqui na minha frente um anjo eu vejo. Espero possa o beijo dessa carta ser um beijo As áreas do Bizet, que daí no caso o Bizet escreveu, o original é em francês, né? E a única que cantava em francês era a Micaela, que é de Paris, então. E a Carmen, que é uma cantora espetacular lá da Itália, que é a Mamma Marias, cantora de reggae. Então, pra você ter uma ideia, Carmen, cantora de reggae, bem estranho. Que adaptações, hein? O trabalho ele é bem interessante, assim, de ouvir, eu acho, né? Entender. Tem no Spotify, tem no YouTube, para Orquestra di Piazza Vittoria. E você foi com essa excursão para o mundo todo, você falou, né? A Carmen rodou a Europa. A Europa? Não fez o mundo inteiro. Mas A Flauta Mágica fez o mundo inteiro. E como é que foi a receptividade nos países? Onde você percebeu que as pessoas gostavam mais ou ficavam mais receosas, não gostavam tanto? Tinha isso? Não, porque as pessoas ficam tão encantadas com o lance, primeiro de tudo com o lance de, por exemplo, o Dom José, o Dom José da Orquestra de Piazza Vittoria, ele era apaixonado pelo seu cavaquinho, né? Então as pessoas ficam curiosas com isso, né? No original ele é distraído, ele é filhinho de mamãe, né? Na ópera do Bizet. Então eu no nosso caso eu era distraído porque eu gostava de ficar tocando. Dá pra tocar um trechinho com o cavaquinho? Dá, tem uma música que eu compus que era quando eu saio da prisão e vou encontrar com a Carmen. E é um momento do espetáculo que tem começa com eu falando pra ela: saudade que esteve comigo, se fez minha voz ecoou. Saudade se fez meu abrigo e o tempo em mim perdurou. E agora que estou de novo ao seu lado, saudade se foi para longe de mim. Se fez presente, já virou passado, a loucura que estava em meu coração. No fim só ficou o amor e o baião, que a música é um baião. No fim só ficou o amor e o baião. E aí acontece a cena que a gente fica junto e depois continua a história lá, né? E então era um Dom José espanhol, né? Como se fosse um brasileiro que estivesse lá onde a história se passa. Ele perde essa coisa de ser espanhol, né? Ou de ser... Ele é espanhol, de Sevilha. A família dele é de Sevilha na história original, né? E então as pessoas se encantam muito com isso, né? Aí vem o árabe. O meu antagonista pelo amor da Carmen era o toureiro, que na nossa versão ele é tunisino. Nossa. E tem uma parte do espetáculo que rola um duelo, né? Entre eu e ele. E nessa hora a música do Bizet, ela é como se fosse uma valsa meio meio tensa, né? Por causa dessa coisa do duelo. E ele canta uma coisa lá em árabe, me ofendendo, e eu faço um repente ofendendo ele de volta, né? Então fica esse duelo com nós dois com a faca. E ele falando, e eu: seu toureiro de unicórnio, você sabe quem sou eu. Cabra safado, pegue as damas que chegou o momento teu. Reze pra Nossa Senhora que seu matador sou eu. Nossa, mas que extraordinário, hein? É bem interessante as pessoas. E aí tem subtítulo, né? Tem subtítulo. Legenda, né? Falando em outra língua. E tem legenda pra
por exemplo, em inglês, né? Quando vai para os outros lugares da Europa, a maioria fala inglês, então aí fica a legenda em inglês. E esse projeto acabou ou vocês vão continuar? Então, na verdade, agora eu viajo em maio para lá, fico até agosto, porque a gente vai fazer o Don Giovanni do Mozart também. Nesse estilo também. Nesse estilo também. Meu personagem vai ser o Dom Otávio. Dom Otávio. E, na verdade, a história vai se passar como se fosse um clube dos anos 20, né? Não tem uma data muito precisa, mas é como se fosse um clube ali daquela coisa do jazz, primeiro jazz, né? que tinha. E o Don Giovanni é o dono do bar. A banda é a banda que toca no bar, e aí tem todas as dinâmicas né, entre os personagens dentro desse bar, né? Tudo acontece dentro desse bar. Então, não sei o que está na cabeça do maestro ainda. Algumas coisas ele fala para mim quando a gente conversa, mas eu já compus uma música que eu só adaptei a letra original de uma música do Dom Otávio quando o pai da Dona Ana, que é a minha esposa, morre. Ela tá ali no momento de desespero e tem uma música que a gente canta junto, que é a original do Mozart, só que eu reescrevi a letra para o português. Vai ser baião, sertanejo, vai ser o quê? Então, nesse caso, eu ainda não sei. Eu vou saber quando eu chegar lá em maio, né? Mas eu acho que não, pela amarra do jazz anos 20, do clube ser um clube anos 20, então talvez seja cantado em português, mas a gente respeite mais o ambiente. Isso. Não sei, né? Vamos ver. Maestro pode surgir qualquer coisa. E desses meses que você fez essa excursão com a ópera e tudo, tem algum momento que vai ficar guardado na sua memória? Tem vários. Por exemplo, o quê? Poxa vida, a gente em 2000, por exemplo, a primeira turnê que a gente fez, assim, que foi para mim a mais significativa até hoje, foi em 2007. E a gente foi para os Estados Unidos. A gente tínhamos ido em 2006 para participar do festival de cinema no festival de cinema, como se chamava? Eu esqueci, organizado pelo Robert De Niro. Por causa das Torres Gêmeas ali no bairro ali onde estavam as Torres Gêmeas. E a gente fez um show e saiu uma matéria enorme no New York Times, porque existia esse documentário contando sobre o nascimento da orquestra e apresentamos isso lá, nesse festival de cinema. E a gente tinha um lance de tocar 40 minutos quando o filme acabava dentro do cinema. Nossa. Saiu uma matéria no New York Times e a gente acabou fazendo uma turnê patrocinada pela Netflix, em 2007. A Netflix fazia Ninguém sabia ainda. Não, porque era uma coisa só dos Estados Unidos e eles tinham um lance de aluguel de DVD. Eles levavam na tua casa e pegavam, você fazia um abonamento, eu quero 6 por mês. Aí você escolhia lá os 6 que você queria, o cara ia levar pra você. A mesma coisa que eles fazem hoje de forma digital era feito com motoboy, sei lá. Fazem hoje de forma digital e muito mais milionários, né? Não, claro. Porque daí o digital ele tem essa vantagem de automático virar mundo, né? Se você quiser que vire. Então aí começa a virar nossa. Mas a gente fez essa turnê e no primeiro show, por exemplo, tava, não sei se por causa dessa matéria do que saiu no New York Times, tava o cantor do Velvet Underground, Lou Reed, e a esposa dele, Laurie Anderson, que foi uma das primeiras pessoas a fazer música eletrônica no mundo. Então, né, você se assusta. Nessa mesma turnê, em Los Angeles, estava o Mike Patton, do Faith No More. Nossa. Foi assistir. Quer dizer, esse seu trabalho dá chance de você conhecer sim. os seus ídolos, né? Sim, e pra gente era super estranho, né? Porque a gente acabou no último show em Hollywood, tava um cara chamado Bob Ezrin, que é produtor de The Wall do Pink Floyd. Depois ele produziu um disco da orquestra. Nossa. Então foi também um momento. Aí vai aumentando a responsabilidade. Então, e aí, exatamente. Ainda mais eu que era guitarrista, né, da orquestra, e esses caras, você fica assim, nossa senhora. Você nunca teve medo? Não. De se questionar assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, Nunca? não. Sempre foi muito seguro? Não. Então? Eu sempre fico muito nervoso. Antes de subir no palco. Mesmo que seja, por exemplo, sábado agora, eu fiz a direção artística, fiz os arranjos do disco de uma banda de Mogi das Cruzes chamada Carta na Manga.
E fiz a direção artística do show, luz, cena, tudo, né? Os arranjos do show. E a gente fez isso no Teatro Vasquez lá, né, tava cheio de gente, foi uma coisa bem bonita e eu fico bem nervoso, né? Independente, a gente já fez show dentro da Acrópole, na Grécia. Nossa, né? mãe. Com a flauta mágica do Mozart. E é independente de ser a Acrópole na Grécia ou o Coliseu em Roma, que a gente já tocou também, ou ser o Teatro Vasquez de Mogi com 350 pessoas. Nervosismo. É o mesmo nervosismo porque é a mesma seriedade com o trabalho, né? Então, se isso acabar, talvez aí você possa tentar, né? Eu possa tentar escolher fazer outra coisa na vida, exato. Acabar o friozinho na barriga. Isso é muito gostoso, né? Depois começa e isso passa, né? Mas antes, ou, por exemplo, eu sou muito fascinado pelos ensaios, né? Pela preparação daquilo que vai ser, né? Pro público, o cuidado que você tem que ter. É muito legal isso. É muito legal. Quando chega pro público, para nós já não é mais novidade, né? A gente está preparando aquilo para que seja bom pro público. E você já cantou em outros idiomas? Já, com a orquestra já cantei em indiano, por exemplo. Mas daí é uma coisa decorada, né? Claro. Você não fala indiano? Não falo. Eu falo inglês, falo espanhol, italiano, romano, que é um dialeto lá né? Que é uma língua, eles são incríveis. Cada região fala uma língua totalmente distinta da outra. É bem interessante. E aprendi um pouquinho do espanhol, porque depois, antes de voltar para o Brasil, morei um período em Barcelona, morei alguns meses em Londres também. Você fala catalão, então? Mas o catalão eu falo menos, porque no fim das contas, como eu já tinha um lance de falar espanhol com os espanhóis, né, os dois argentinos e o rapaz do Equador da orquestra, então o meu espanhol era bem melhor do que eu começar do zero a aprender o catalão. Então o catalão é bonito e é bem diferente do espanhol. É interessante lá demais. Lá em Barcelona você percebeu muito o movimento separatista também, né? Sim. As pessoas não falam espanhol. Ninguém fala. Catalão. Ninguém fala. É uma nação diferente. Eles, por exemplo, nas escolas, a lei diz que você tem que ensinar o espanhol, e aí como segunda língua você pode ensinar. Na Catalunha isso não acontece. Eles tomam sanções constantes de Madrid. É o catalão. Exato, né? O espanhol ele é a segunda língua, né? Mesmo que não oficialmente, mas eles tomam sanções porque isso chega a transparecer de tão tensa que é a relação, né? E eles são mais ou menos como São Paulo pro Brasil, né? Por exemplo, 40% do PIB da Espanha é da Catalunha. Então, né, existe essa coisa de poderíamos viver muito bem se fôssemos independentes. Mas para a Espanha não é fácil, né? Não é. Eu não sei nem se é a estrada certa também. Eu acredito muito que a divisão ela nunca leva. Ela nunca pode ser positiva. Independente, né? Tudo bem, eu acho que você tem que ter a tua raiz, né? Você tem que acreditar, saber de onde você vem, saber quem você é, saber por que você é da forma como você é, mas separar, eu não consigo ver, Tem gente que fala que queria que São Paulo fosse separado do resto, ou o Sul, né, digamos assim, pegando de São Brasil, Paulo para baixo. Mas isso vai ajudar o quê? Não vai atrapalhar, não vai. A gente vai perder culturalmente, vai perder. Nossa, a gente perderíamos muita coisa. Não é pra tanto, né? Não precisa. Eu gosto de ser paulista, né? Gosto do lugar onde eu nasci. Mas não vejo a necessidade de não ser brasileiro só porque São Paulo tem dinheiro. E daí? Nós temos dinheiro, outras pessoas têm outras qualidades. Não sei nem se dinheiro chega a ser uma qualidade. Cada lugar tem alguma coisa para oferecer, né? Exato. Então, o movimento é pesado, assim, mas eu não sei se eu concordo. Eu não podia falar isso lá, né? Senão os caras... Senão você seria linchado lá. Exato. No mínimo ia ser convidado a me retirar, no mínimo. E se você fosse escolher, a gente está quase encerrando o nosso programa, você que percorreu praticamente o mundo todo, um lugar para você morar, qual seria? Um lugar para eu morar? Tanto pela tranquilidade, ou beleza, ou sei lá, alguma outra coisa. Eu tenho um arrependimento de quando eu voltei de lá, quando eu decidi voltar, porque
eu falei, eu vou morar em Lisboa. Por causa dessas experiências, toda vez que a orquestra ia, era fantástico demais. Essa cidade é uma metrópole, você respira como uma metrópole, mas tem 1 milhão de habitantes. Então não tem trânsito, não tem confusão, é uma delícia. É o tamanho de uma metrópole, mas com a população da cidade do interior, né? Pro tamanho de Portugal, ela tem o tamanho de uma metrópole, né? Mas na verdade é desse tamanhinho. Mas você respira como se fosse uma metrópole, porque tem tudo aquilo que uma metrópole tem, não falta nada. Tem trabalho, tem arte, os portugueses, eles vivem o cotidiano de uma forma muito bonita, na minha opinião. Eles sabem viver, sabem ir pra noite, trabalham e, sabe, eles sabem... Tem poesia. Tem. Fernando Pessoa. Isso, né? Nossa, é muito, muito, muito interessante. Só que daí, quando foi pra ser, eu falei, eu vou pro Brasil, não vou pra Portugal. Fazer o quê em Lisboa? Então, se eu pudesse escolher, eu acho que eu escolheria Lisboa. Porque tem esse arrependimento de eu ter tido a possibilidade de ir e não ter ido. Tá certo, Evandro. Quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço.